Bem, vamos para a melhor parte, para a palavra bendita do Senhor. Nós, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo nesses dias um declínio tão grande, moral, econômico, social. A gente vê claramente a sociedade em colapso. O que era certo, agora é errado. E o que era errado, agora é certo. Uma confusão tão grande. E essas coisas não aconteceram de uma hora para outra, repentinamente. Nós estamos tendo nesse tempo, nesses dias de hoje, a explosão da colheita. Mas essas sementes, elas já foram plantadas. Hoje elas estão florescendo e frutificando. E a gente está tendo que lidar com os frutos. Mas essa semeadura, ela já foi feita. Vamos pensar um pouquinho no movimento feminista. O movimento feminista, ele se deu em 3 ondas. A primeira onda aconteceu na virada do século XIX para o século XX. E era uma onda onde até as mulheres cristãs estavam inseridas nela. Era uma onda legítima, chamando os homens que haviam se afastado do plano original de Deus e se tornaram abusadores de mulheres e restringindo os direitos das mulheres. Elas estavam chamando o homem para reflexão e lutando pelo direito, como por exemplo, o direito ao voto. Espera aí, uma pessoa vai governar sobre nós? Então nós temos direito ao voto. O direito a estudar, o direito a debater filosoficamente, o direito à vida, ao acesso à voz. A mulher não tinha direito nem de adquirir propriedade no final do século XIX para o século XX. Ela só tinha direito de adquirir propriedade como o pai tinha que comprar para a filha, ou o marido tinha que conceder à esposa. Ela, se quisesse adquirir propriedade, não tinha direito a isso. E aí a gente vê o distanciamento da sociedade, mais uma vez, da palavra de Deus. Porque se você for lá na mulher de Provérbios 31, ela adquiria, vê uma propriedade e a adquire. Então, ali na primeira onda, a mulher queria ter o direito à voz, a votar, enfim, e tudo bem. Já na segunda onda do feminismo, que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra, a coisa já não foi tão pacífica. As mulheres estavam motivadas, porque durante a Segunda Guerra, elas foram para o mercado de trabalho. Então a mulher descobriu que ela podia trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e se sustentar. Então que ela não precisava mais tolerar um casamento difícil, que ela não precisava mais ficar dentro de casa cuidando de filho, porque ela podia se manter. Essa segunda onda, ela teve uma combinação demoníaca na minha concepção, porque veio junto com a revolução sexual, o sexo, drogas e rock and roll, veio junto com a pílula anticoncepcional. Então a mulher agora se sentia dona do seu próprio corpo, por decidir se ia ou não querer engravidar. E também veio dentro do movimento a luta pelo direito ao aborto e ao divórcio. Então, essa segunda onda foi o lugar onde a mulher se deslocou totalmente, se afastou totalmente do plano original de Deus. Quando a gente escuta falar em restauração, restaura-me. Quando a gente pega, por exemplo, uma obra de arte, um quadro, uma parede, recentemente eles foram fazer uma reforma num teatro lá em Belo Horizonte. E aí, quando eles estavam quebrando parede, eles descobriram uma pintura por trás de várias camadas de pintura. Sabe essa coisa? Faz uma reforma num prédio, passa a tinta em cima, depois vem outro, passa a tinta em cima. Só que à medida que eles foram mexendo no prédio, eles foram descobrindo umas preciosidades. E umas pinturas na fundação original do prédio, a primeira camada da parte superior do teatro, eram umas pinturas manauaras, um negócio fantástico e extremamente caro e antigo. Então o que faz? Para a reforma, para tudo, e vamos restaurar.
Então, restaurar é mais do que reformar. Restaurar é trazer o máximo possível ao estado original. E para você trazer ao estado original, isso vai demandar a mão de um artista, um trabalho de pesquisa intenso, para você entender como é que aquilo foi construído, como é que ele foi feito, como é que aquela pintura foi desenvolvida. E aí os artistas que estão trabalhando hoje na pintura, então eles têm que reproduzir, consertar onde precisa consertar, para ficar idêntico ao original, para todas as pessoas que verem uma pintura restaurada, não sobrar dúvida, é essa pintura original. Não é a reforma. Na reforma você pode mudar, na reforma você pode dar outra cor, na reforma você pode derrubar uma parede. Na restauração é diferente, você vai voltar ao projeto original. E é isso que eu queria que você, mulher, e você, homem que está aqui, que a gente refletisse nessa noite qual é o projeto original. Como é que Deus nos fez? Então vamos voltar ao projeto original. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18, nós já sabemos esse verso de cor. A palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea a ele. Ajudadora idônea. Esse é o decreto de Deus. Deus vinha criando todas as coisas. Se você pegar do capítulo 1 de Gênesis, Gênesis 1:1, e for lendo até aí, você vai vendo que Deus foi criando todas as coisas pela palavra. Ele dá uma ordem e as coisas acontecem. Ele decreta e acontece. E ele vai falando, é bom, é muito bom. A primeira vez que Deus fala que não é bom é quando ele olha para o homem e vê o homem sozinho. Então ele diz, não é bom. O quê? Que o homem esteja só. Gente, isso é tão verdade, que quando o homem fica viúvo, daí 6 meses no máximo ele casa. E se a gente era amiga da falecida, a gente fica bravo com ele. Sei lá, a minha amiga nem esfriou no caixão, esse aí já está caçando outra. Safado, sem vergonha. Mas não é não, gente. É porque Deus decretou, e é fato. Uma mulher quando fica viúva, muitas vezes opta por não se casar de novo. Principalmente se ela tem filhos. Muitas vezes, não estou falando que é regra, mas muitas vezes a mulher resolve ficar sozinha. Agora o homem, muito difícil o homem ficar sozinho. Ele pode ser apaixonado pela mulher que faleceu, ele pode ter tido uma linda história de amor, mas ele não consegue ficar sozinho muito tempo, porque a própria boca do Senhor decretou isso. Não é bom que o homem esteja só. E gente, não é só na realidade do casamento, não. Imagina se o mundo só tivesse homem, gente. Coisa difícil que ia ser. Cinza, azul marinho e preto. Marrom talvez. Esse negócio de lacinho, passarela de luzinha, sabe? Cor de rosa, flores, decoração. Não. Sabe aquela história? Quem é casada aqui? Deixa eu ver quem é casada. E com filhos. Casada com filhos. Você já deixou seu marido com o pai? Sua criança com o pai? Você sabe do que eu estou falando. Uma vez o casal foi buscar a gente no aeroporto e os casais começaram a falar: nossa, as mulheres foram lá no congresso do Diante do Trono e foi maravilhoso e tal. Aí as meninas, conta para Helena o quê? Quando nós chegamos no aeroporto, Helena, voltando do congresso, todas felizes, eles estavam com os nossos filhos pequenos nos esperando.
E aí? Todo mundo estava vivo, ela, graças a Deus. Só que a minha filha, por exemplo, Helena, estava com a roupa do lado avesso. Aí a outra falou assim, pior foi a minha. A minha foi toda encapotada, um calor. Aí ele se defendeu, mas ela fala que tem que agasalhar a criança. E aí a outra falou, não, ninguém supera a minha. A minha foi para o aeroporto de pijamas. Aí ele falou assim, como que eu ia saber que aquela roupa bonitinha não era de sair? É muito legal. Eu lembro quando eu viajava com a pastora Zenete no seminário de intercessão, e os meninos chegaram assim, mãe, quando você viaja a gente ama. Eu falei, como é que é? A gente ama, mãe. Por quê? Fiquei arrasada. Por quê? Porque quando você viaja, a gente come pizza no café da manhã. Não é bom que o homem esteja só. É claro, pais são fundamentais na formação de uma criança. E mesmo com esse jeito atrapalhado, pondo roupa do avesso, pondo agasalho demais, pondo pijama e dando pizza no café da manhã, vai ficar tudo bem, porque isso faz parte dessa convivência de pais e filhos. Isso é maravilhoso, essa bagunça, esse rolar, brincar de lutinha, isso faz parte. O pai trocar fralda, agora é para vocês, meninos. E para vocês, meninas, consertarem o vocabulário. Fulano me ajuda tanto. Não, pai não ajuda, querida. Pai é pai. Quando ele está trocando uma fralda, dando banho na criança, ensinando para casa, ele não está te ajudando, ele está sendo pai. Essa criança não foi feita sozinha, ok? E é muito importante essa criança entender isso. O pai está junto também, o pai participa também, o pai faz parte, o pai também faz dormir, o pai está certo. A mãe, como a criança foi gerada dentro da gente, a gente já conhece o menino até de olhar. Mas é a mãe que apresenta para o pai, para o filho, a autoridade paterna. E hoje, a mulher que quer fazer tudo, não, me dá isso aqui, me dá esse menino, deixa que eu cuido, deixa que eu faço. Ela deixa o homem fora do processo. E esse menino cresce com ausência paterna. O homem precisa de estar no processo. E quem faz essa conexão da criança que nasceu com o pai é a mulher. É a mulher que apresenta para o filho a autoridade paterna. É a mulher que fala com o filho, pode perguntar para o seu pai. Pede para o seu pai. Ah, quando seu pai chegar, você vai ver que tem ordem nessa casa, garoto. Agora, quando a mulher é super poderosa, o homem naturalmente vai se acomodando. Ah, resolve, sua mãe resolve. Você não quer medir força com a mulher, quer, né? Encher paciência, não. Ah lá, pede para sua mãe. Ou o pai hoje é uma figura abusiva, ou é uma figura opaca. Ou é autoritário, ou é ausente. E Deus está nos chamando para o equilíbrio. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora. Auxiliadora, outra coisa que a gente entende errado. Gente, auxiliadora é a mesma palavra, no original é Ezer. Ezer fala da mulher 2 vezes. Ezer fala de Deus 16 vezes no Antigo Testamento. A mesma palavra usada para definir a mulher, define a pessoa de Deus 16 vezes no Antigo Testamento. E outras 3 vezes define auxílio militar, um exército que vem para nos livrar, para nos socorrer. Então, quando Deus fala que a mulher é auxiliadora, Ele decreta com a boca criadora dele que a mulher é auxiliadora. Ele não está falando que é de segunda categoria,
Porque inclusive a palavra que ele usa para definir a mulher é a mesma palavra que define ele como Deus. Lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na angústia. Em outras traduções está socorro bem presente na angústia. Então, quando Deus fala da mulher que auxilia o homem, ela não está falando da mulher subalterna, ele está falando de uma criatura que vai ser socorro, que vai ser solução de problemas, que vai trazer a solução. E é isso que o Senhor é aqui no Salmo 46. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. E a mulher foi criada por Deus para ser esse auxílio. A confirmação do original, Ezer, é idônea. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É o decreto de Deus, gente. E idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Olha isso. Te parece um ser de segunda categoria? O próprio Deus está falando: eu vou fazer um ser que seja socorro para o homem. Ela vai ser a solucionadora de problemas. E para isso ela vai ser apta, capaz, competente. E ela vai ser moralmente correta. Por que a mulher tem que ser moralmente correta, gente? Primeiro, a mulher ensina a próxima geração. Ela gera e ensina a próxima geração, de homens e de mulheres. Então, os preceitos, os princípios. Hoje, quem define, por exemplo, no judaísmo, se o filho é um judeu legítimo ou não, tem 1000 anos que a história é assim, é a mulher. Se a mãe for judia, então o filho é judeu. Por quê? Porque é a mãe que ensina, passa os preceitos do judaísmo para os filhos. Interessante isso, né? É a linhagem feminina, embora o homem tenha um papel muito forte no ensino das crianças também dentro do judaísmo, o que define se é judeu ou não é a mãe. Se a mãe é judia, o que nascer do ventre dela é judeu. Deus fez a mulher de uma forma assombrosa e decreta sobre nós então: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o que a gente faz? O que o nosso tempo faz? Distorce essa palavra. Eu não sou auxiliar de ninguém. Não vou ser socorro para ninguém, vou cuidar da minha vida, na minha casa quem manda sou eu. Mulheres super poderosas. Pensa comigo no movimento feminista na sua segunda onda. As mulheres diziam para as filhas: cresce, estuda e não dependa de homem nenhum. E dizia o que para os filhos? Nada. Ele já é homem, ele que se vire. Já nasceu privilegiado, é homem. E aí nós estamos vendo uma geração pós-movimento feminista ali nos anos 90, de mulheres trabalhando, mulheres entrando na carreira política, mulheres dirigindo aviões, e não tem nada de errado com isso, porque a mulher é multifunções, a gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. O problema não é ter uma carreira, o problema não é se tornar uma profissional top, o problema não é pilotar um avião, o problema não é ser competente nas suas áreas e nas suas funções profissionais. O problema é que a gente, em nome de se tornar as grandes profissionais, nós sacrificamos a família. O melhor ficou para o patrão, o resto ficou para os filhos e para o marido. No escritório, no consultório, nas suas funções, a mulher linda, poderosa, emancipada, faz e acontece, às vezes ganha mais do que o marido. E aí chega em casa, e para o patrão sempre um sorriso, para a empresa o tempo disponível.
sempre pronta, sempre eficaz, sempre competente. O apto é capaz, competente, está sendo todo gasto na carreira. E quando chega em casa, os restos. Quem pilota a casa é outra mulher, que às vezes no subemprego não consegue cuidar dos filhos dela também. A empregada doméstica vira a mãe dos seus filhos, mas os filhos dela também estão sendo negligenciados. Às vezes na mão do traficante, às vezes sendo abusada porque ficam trancadas dentro de casa. Um irmão abusa das irmãs mais novas. E o ciclo vicioso está aí. Somos bem-sucedidas na carreira, ganhamos bem, mas o nosso núcleo familiar está quebrado. E os maridos não querem saber da mulher não trabalhar não. Não, querido. Você tem que trabalhar. Eu não aguento manter essa casa sozinho não. Porque ficou fácil para eles. Meu marido sempre fala, homem é um bicho folgado. Se você dá folga para ele, ele se acomoda. E quem está falando é o João, sou eu. Estou falando aqui com respaldo pastoral. Então os rapazes hoje não querem saber de pensar, não, eu vou cuidar aqui, fica aí cuidando dos nossos filhos, vamos planejar a sua carreira, para nos 5 primeiros anos dos nossos filhos, você se dedicar totalmente a eles, até eles ir para a escola. Não, não tem isso, não, a vida corre minha filha, vamos embora trabalhar. E a mulher trabalha dentro, trabalha fora, ainda tem que ser boa amante, magra, loura, poderosa. Isso não existe. Se você se dedicar a um papel, o outro vai perder. Enquanto é só um casal, beleza, vamos construir, vamos cooperar um com o outro. Mas depois que os filhos chegam, peraí gente, é o adulto do amanhã. Mas ninguém quer parar para cuidar de filho, porque filho dá muito trabalho. A gente fala assim, não, o que é isso, Helena? Nós estamos no século 21, minha filha. Filho, eles estão com a gente por um tempo, depois eles crescem, casam, vão embora, vai ter a vida deles, e a gente fica lá, ó, não fiz nada na minha vida, fiquei só criando filho. Priorizar filho não significa se abandonar. Priorizar filho não significa embarangar. Priorizar filho não significa não criar perspectivas para o seu futuro. Mas o fato é, se você quer cuidar, sabe aquela história, o olho do dono é que engorda o porco? Tem esse ditado aqui no Mato Grosso, lá em Minas tem. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente Ninguém. Agora o diabo conseguiu fazer uma cama de gato, um negócio tão violento, que hoje as mulheres não querem cuidar do filho, não, quer ter o filho. Quer ter, para mostrar para todo mundo que consegue parir o menino. Eu consigo engravidar, eu consigo, sou fértil, ó, tive filho, bom, tive, agora outra cuida, a avó cuida. Gente, vó não cria filho. Vó mima, vó curte, vó estraga. Vó, é tão importante essa relação de avós na construção do caráter da criança, essa troca entre o mais idoso e a criança, essa troca maravilhosa. Mas a avó agora está no lugar da mãe, porque a mãe não confia na empregada, não tem direito para a empregada, mas não larga o osso da profissão. E muitas vezes, gente, não é porque precisa do dinheiro, não. A gente inventou essa desculpa. Não, mas a casa não anda sem o meu salário. Não, Helena, você está pensando o quê, minha filha? Olha a economia do Brasil. Quando você vai ver, vai fazer as contas, vai pôr na ponta do lápis, muitas vezes tem muita mulher pagando para trabalhar. Porque você tem que comer fora, porque você tem que se vestir de um determinado jeito, porque você tem que pagar alguém para cuidar dos seus filhos, porque ou uma escola integral. E quando você vai pôr na ponta do lápis, o menino tem 2 aninhos de idade, mal aprendeu a andar, já está na escola. O menino mal desgarrou do peito, está no berçário. Os psicólogos têm
Tem uma pesquisa que diz que toda criança precisava ser amamentada ao peito, pelo menos até os 2 anos de idade. Ah, que é isso, Helena? O bezerro já em pé, mamãe? Vai ler a Bíblia. Era essa a realidade de Ana e Samuel. Samuel, quando foi entregue no templo, tinha 2, 3 anos de idade. Por que eles falam isso? A criança que amamenta até os 2 anos, ela não precisa mais daqueles nutrientes, porque outra alimentação já fez parte, mas cria um vínculo de fortalecimento emocional. Crianças que mamam mais tempo são mais seguras emocionalmente. Mas a gente quer saber desse negócio de dar mamar para o menino para mais de... olhe lá, se dá 4 meses de mamar. E o pano de fundo disso tudo, gente, sabe o que é? Egoísmo. O amor é altruísmo. Mas as nossas relações, tanto de marido, de mulher, de pais e filhos, de filhos e pais, são movidas, construídas e alimentadas no egoísmo. Quando você conheceu sua esposa, você estava tão interessado de saber o que era importante para ela, né? O que ela gosta, que flor que ela gosta, o que ela gosta de comer. Quando levava no restaurante, falava assim: meu bem, o que você quer comer? Depois que casa, aí a história muda. Ô meu bem, que dia que você vai me levar no restaurante para a gente jantar fora? Minha filha, e as contas? Tem esse negócio de comer fora não. Vamos comer fora, vamos comer lá na casa da minha mãe. Aí a gente namorando, a gente arruma pro namorado. Ai, será que ele vai gostar dessa saia? Aí ele gosta que eu pinto minhas unhas assim. Aí a gente faz tudo para agradar. Aí ele chega para namorar, você tá linda, cheirosa, linda, cinturinha, ó. Eu lembro da minha. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Eu ampliei o patrimônio do João em 20 quilos. Mas o fato é que, ok, a gente muda, a beleza muda, o corpo muda, mas o cuidado não. O cuidado não deveria mudar. A gente deveria prestar atenção no que é importante para o outro. Aí quando a gente é namorado, ele fala assim: ô bem, eu gosto tanto quando você faz a unha clarinha. Não faz a unha vermelha não. Tá bom. Aí você pinta clarinha. Você gostou? Amei, tá lindo. Depois que casa, aparece com a unha vermelha. O marido fala: você pintou a unha de vermelho. E daí? Você não gosta, mas eu gosto, querido. Altruísmo risca do papel. Risca. Eu vou pensar em mim, o que eu quero, o que é importante para mim. Meu bem, não gostei dessa blusa sua não, problema seu. E quer que Deus abençoa. E com os filhos não é diferente. Primeiro você pensa no que é importante para você, como a sua carreira, o seu salário, o que você quer fazer. Porque filho dá muito trabalho. Filho fica terceirizado. E aí quando eles crescem, até o discipulado dos filhos a gente negligencia. Leva para a igreja, para a escola dominical. Pastor, vamos dar um jeito nos meninos. Vou pôr no colégio cristão, tem um colégio presbiteriano, vou pôr lá. Gente, discipulado de filho é responsabilidade de pai e de mãe. A igreja, a escola são parceiros, não responsáveis. Se você já chegou no tempo da colheita e você está com seu filho adolescente dando trabalho, porque você não semeou na vida dele, chupa essa manga aí e dobra o seu joelho e põe a boca no pó para Deus resgatar esse adolescente. O fato, gente, e eu estou dando aqui vários exemplos para mostrar a vocês que nós nos afastamos do projeto de Deus. E nós tomamos o projeto nas nossas mãos. E nós estamos pagando por isso.
Quantos casamentos falindo, que a mulher virou a Maria tomba-homem. Ela só usa saia e não coça as coisas, mas o resto é tudo igual ao homem. Ela manda, ela fala: você vai pagar essa conta de água? Não, eu pago, não preciso de você para nada, parasita. Ainda fala isso na frente dos meninos. Eu não te aguento mais. Ô mãe, papai não está deixando eu ir não. Para de se meter, deixa o menino ir. Tira a autoridade do pai. Eu me lembro de que um dos nossos filhos virou para mim e falou: mãe, posso ir na casa de fulano? Eu falei: pode. Daí a pouco veio o João: Helena, você deixou o Arthur ir na casa de fulano? Eu deixei. Eu tinha dito para ele que não. Ele falou: meu bem, me perdoa, não sabia. Ele aprendeu a jogar com a gente. Eu não sabia que ele tinha pedido para você, mas me pediu. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui. Sempre que um vir pedir, eu vou perguntar se pediu para você, tá bom? Tá bom. Passou umas semanas, ele veio de novo: ô mãe, posso fazer isso assim, assim? Eu falei assim: fala com seu pai. Não, mas se meu pai não deixar? Se o seu pai não deixar, não está deixado. Mas por quê? Porque ele que é o chefe. Que história é essa que ele é o chefe, mãe? Nós somos uma equipe. Eu sou gerente, ele é o presidente. Se o presidente falou que não rola, eu não tenho autoridade para desautorizar o presidente, entendeu? Saiu pisando duro. Aí eu vim e perguntei para o João: ele tinha pedido para você? Tinha. E eu tinha dito não. Ok, então vamos ficar ligados. Passou um tempo, a Sofia, a minha caçula, está de bico. O que foi, Sofia? Ai mãe, pedi para o papai para ir lá na casa da fulana, que ela está precisando te contar essa história. E ele falou que não. Ô filha, fica assim não, vai dar tudo certo. Fui lá, caladinha. João, podemos conversar? Podemos. Sofia te pediu para você ir na casa daquela colega? Pediu. Você não deixou? Por quê? Por causa disso, disso e disso. Então deixa eu te dar uns elementos que você não tem. Essa menina está passando por isso, isso e isso. A Sofia falou comigo isso, isso, aquilo. Eu acho que seria legal a Sofia ir nesse momento que a menina está vivendo. Ele olhou para mim e falou: você acha? Acho. Então tudo bem, então pode falar para ela. Para ele: não. Você disse que ela não ia, você vai lá e disse para ela ir. Você vai exercer a sua autoridade e eu não vou me meter nisso. Eu estou me metendo porque eu estou te dando elementos que você não tinha. E eu como mãe eu tenho. A gente trabalha em equipe para educar uma família. E não um sabotando o outro, um tirando a autoridade do outro, um desfigurando o outro. Seu pai é um bêbado. Seu pai, só Jesus na causa. Conheço história de mulheres que eram esposa de alcoólatra, e a imagem de pai não foi arranhada, porque ela, apesar de toda a dificuldade que ela estava tendo como esposa, ela fortalecia. Falava assim: seu pai é bom, ruim é a cachaça. A cachaça é ruim, mas seu pai é um homem bom. Quando ele está sem a cachaça, ele é um homem bom. Vamos orar pelo papai. Quando uma mulher sábia se posiciona, ela tem o poder de transformar uma família. Agora, quando uma mulher rixosa toma o comando da casa, a desgraça está decretada. Agora, isso não isenta vocês, homens, da responsabilidade. Porque foi vocês que Jesus mandou, através do apóstolo Paulo, amar a esposa como Cristo ama a igreja. Cristo não abusa da igreja. Cristo não força a barra com a igreja. Cristo não trai a igreja. Não abandona a igreja. Não bate na igreja. Nós estamos vivendo um tempo
que as mulheres estão morrendo, sendo estupradas. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. É uma realidade desconcertante, alarmante. E nós precisamos de voltar para a restauração. Mulheres são sensíveis emocionalmente, vulneráveis emocionalmente. E muitas vezes o diabo começa a investir na nossa vida cedo, na infância. Eu fui molestada sexualmente quando eu tinha 2 anos de idade. E os abusos se seguiram até eu ter os meus 11 anos de idade. Isso deformou completamente a minha personalidade, a maneira de eu me relacionar com os homens. Mas o Senhor me restaurou. Então não há nada que o Senhor não possa restaurar. Não há nada que Ele não possa reconstruir. Mas a gente tem que voltar para o projeto original. Não adianta você tentar impor as coisas pela rebelião, pela ira, pela raiva. Se fala muito em empoderamento feminino. Você quer o maior empoderamento feminino, que é criar a próxima geração de homens, ensinando os meninos a respeitarem as meninas, ensinando as meninas a respeitarem os homens. Não é uma disputa por poder, gente, para saber quem manda mais, quem ganha mais. É unidade, é parceria. É um cooperando com o outro, é um fortalecendo a autoridade do outro, é um promovendo o outro, é os dois trilhando a jornada lado a lado, ombro a ombro. A maneira como Jesus lidou com a mulher, gente, trazendo a mulher, inserindo uma mulher que naquela época que ele veio era totalmente excluída socialmente. O papel dela era mãe dentro de casa e só, calada. Ela não podia nem se referir a um outro homem em público. E quando a gente vê aquela relação de Jesus com a mulher samaritana, a gente vê Jesus trazendo a mulher de novo para o lugar dela, o lugar de dignidade, o lugar de estar ao lado, não debaixo, não tapete. Sabe o que é submissão bíblica, gente? A submissão bíblica é isso aqui, ó. As pernas dessa cadeira, dessa mesa, elas estão submissas ao tampo. Sem essas pernas, isso não é uma mesa. É uma peça disforme, jogada no chão, sem muito sentido, sem utilidade. Tira as pernas dessa mesa, e o que nós temos? Um tampo de espelho. E se ele não tem espelho, ele não serve para mais nada mesmo. Nem para banco, porque fica baixo demais. Essa é a submissão bíblica. Eu estou debaixo para ser suporte, eu sustento, eu equilibro. Não é tapete para ser pisada, para ser humilhada, para ser rechaçada. Essa é a submissão bíblica. Sendo suporte, sendo apoio, encorajando, fazendo o papel se cumprir, completando. Mas como nós nos distanciamos? E os efeitos colaterais está aí. Uma geração abusiva, confusa na sua sexualidade, porque faltou afetividade, principalmente paternal, tá, gente? A falta de afeto paterno funda. Não precisa ser um pai abusivo, não. A falta de afeto funda uma série de distorções na sexualidade da próxima geração. Mães ocupadas demais com outras coisas, educação de filhos terceirizada, e os meninos vão buscar alívio nas drogas,
alívio na adrenalina, fazendo pega, alívio numa sexualidade totalmente disforme, porque nós nos distanciamos do plano de Deus para a família. Quando a mulher sai do seu lugar, o homem imediatamente é deslocado. É o primeiro efeito colateral. Onde tem uma Jezabel, vai ter um Acabe. Onde tem uma mulher autoritária, vai ter um homem fraco. Ou um homem violento. Pronto. Satanás já alcançou o objetivo dele. Talvez você veio aqui nessa noite pensando assim: puxa vida, Helena, mas eu estou deprimido, sabe? Eu quero que Deus me restaura. Sabe, os meus sonhos morreram, eu quero que Deus me restaura. Sabe, Helena, meu casamento está assim tão difícil, eu quero que Deus me restaura. Eu perdi alguém querido, eu quero que Deus me restaura. Eu perdi o meu emprego, estou numa situação financeira difícil, eu preciso que Deus me restaure. Gente, Deus vai restaurar sim, Ele tem todo o interesse nisso. Mas nós precisamos estar dispostos a obedecer. Nós temos que ter disposição para nos abrir para o oleiro mexer. E se você pensar no processo do oleiro amassando barro, não é fácil não. É pesado. Eu me lembro que eu fui fazer uma aula de cerâmica na universidade, e a professora mandava a gente talhar a massa com uma faquinha, várias e várias vezes. E eu pegava o estilete e eu cortava a massa, a argila. E à medida que eu enfiava a faquinha ou o estilete, as pedrinhas iam batendo na lâmina. E ela falava, a professora falava: quando achar as pedrinhas, tira as pedrinhas. E era um serviço chato, repetitivo. A massa era grande, a gente abria ela com aquele rolo de fazer pão, e eu começava a talhar, e aquilo ia doendo o braço. E quando eu acabei de fazer assim, ela falou assim: agora vai na horizontal. E eu fazendo na horizontal, e aquele tanto de pedrinha se acumulando. Acabou, a professora? Eu falei: não, agora vira a massa e faz de novo, faz tudo de novo. Eu, pelo amor de Deus, para que precisa isso? Ela falou assim: Helena, se você não tirar todas as pedrinhas, na hora que você fizer a sua peça, ela estiver pronta, e ela for no forno para ser queimada, ela vai explodir. E Deus começou a ministrar o meu coração naquela aula. Porque eu estava num tempo que Deus estava me passando a faquinha para tirar as pedrinhas, para tirar as rebeliões, para tirar o meu jeito mandão, autoritário, para tirar o meu egoísmo, para tirar as minhas muitas opiniões, porque eu penso, porque eu acho, para tirar a minha grosseria, o meu jeito ríspido de tratar não apenas o meu marido e meus filhos, mas os meus amigos. E ele estava tirando as pedrinhas, e estava doendo. E Deus me falou: Helena, eu tenho que fazer isso como o oleiro faz, porque a vida vai te colocar em altas temperaturas, circunstâncias difíceis vão te levar ao extremo, e se você tiver com essas pedrinhas, você não aguenta chegar no seu objetivo, você vai rachar. Então eu tenho que te tratar. Se você quer restauração, Ele tem para dar, mas vai começar um processo na sua vida. Como eu falei, a restauração de uma obra de arte, ela leva tempo. Aquela obra lá em Belo Horizonte era para terminar em meses, levou anos, porque tinha obras de arte nas paredes para serem restauradas. O trabalho de restauração não é repentino, não é põe a mão na minha cabeça e ora por mim, Helena, não.
É Deus, é tete a tete com Deus. E ali no seu quarto, no seu momento de devocional, na sua oração, Ele vai começar a tirar as pedrinhas. E vai ser incômodo, mas vai dar resultado. Vai valer a pena. Restaurações não acontecem em um congresso. Reformas talvez. Restaurações não. Aqui você está dando o primeiro passo. Aqui você está falando, eu quero ser restaurado. Eu não aguento mais ver meu casamento indo pelo ralo, a educação dos meus filhos de qualquer jeito, a maneira como eu vivencio no meu trabalho, meu relacionamento com os meus colegas profissionais, tudo de qualquer jeito. Não, Senhor, eu quero entender qual é o seu plano para mim. E qual é a maneira que o Senhor quer que eu viva a vida. Eu quero entender o projeto original. E eu quero viver o projeto original, mesmo que isso exija renúncia. Porque a tua vontade é melhor do que a minha. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse nessa noite. Qual é a área da sua vida que está precisando de restauração? Todas. A maternidade. Você está precisando de ser restaurada. A alegria da maternidade. Às vezes você pediu tanto a Deus um filho. Tanto. Agora que chegou o filho, você está exausta, desanimada. Você pediu tanto um casamento. Amava tanto. Foi um casamento tão lindo, tão esperado, tão sonhado. Agora, vocês se agridem. Ou pior do que agredir, né? Vocês se ignoram. Leva esse casamento, empurra com a barriga, porque vai fazer o quê, né? O relacionamento com seus pais, você que é solteira. Às vezes dentro de casa é um inferno. Você estuda, você trabalha para fugir da sua realidade familiar. Deixa eu te falar, se você um dia quer fundar uma família, você precisa trazer a cura de Deus para a sua família de origem. Você precisa perdoar quem você precisa perdoar. Você precisa pedir a Deus para restaurar o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Porque não existe a fundação de uma nova família com o alicerce todo apodrecido. Quantas famílias hoje estão colhendo o fruto de uma desonra no passado, desonra ao pai, desonra à mãe, briga com os irmãos, irmãos de sangue que não se falam. Como Deus pode abençoar se está tudo fora do padrão dele, fora do prumo? Ele tem bênção? Tem. Mas ele primeiro vai ter que quebrar e fazer de novo. Ele não vai erguer algo novo em cima do podre. Ele vai ter que fazer essa fundação de novo. Ele vai ter que mexer nas estruturas. Que área da sua vida? Talvez no seu relacionamento com o próprio Deus. A religião tomou conta. Você vem na igreja, dá o dízimo, a oferta, canta as músicas de louvor e adoração, mas na sua vida você não tem nenhum relacionamento com Deus. É só religião. É só cumprir o protocolo para você ficar de bem com a sua consciência. Deixa eu te falar, o diabo não quer te levar para balada, não. Ele quer que você fique frio dentro da casa de Deus. Porque pior do que aqueles que servem a Satanás são os crentes que pensam que são crentes e estão dentro da igreja causando dano a tanto novo convertido. Ou na porta, com o pé na porta, impedindo que outros venham e conheçam a Cristo.
por causa da sua rigidez, por causa do seu julgamento, por causa do seu achismo, não tem vida nenhuma com Deus, mas acredita que tem. Que afinal de contas eu vou na igreja. Quando começa o livro de Jó, fala que quando se reuniram os filhos de Deus, Satanás foi junto. Entrar com uma bicicleta numa garagem não faz dela um carro, igual entrar com uma pessoa numa igreja não faz dela um crente em Jesus Cristo. Os demônios creem e tremem. Que área que precisa de restauração na sua vida? Seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com amigos, irmãos em Cristo, seu relacionamento na sua igreja. Seu relacionamento com Deus. Você notou que é tudo sobre relacionamentos? Porque se os relacionamentos estão quebrados, não adianta você ter maior conta no banco. Mas se os seus relacionamentos estão curados, você supera qualquer dificuldade financeira. É tudo sobre relacionamento. Deus é um Deus relacional. Ele enviou Jesus para curar um relacionamento entre Deus e a humanidade, para reconciliar o homem e Deus. E Ele continua trabalhando por isso. Faça sua oração aí no seu lugar. Talvez seja o momento de nós voltarmos ao altar. O altar é o lugar onde tudo começa. O altar não é um lugar de autopromoção. O altar não é palco. O altar é lugar de renúncia, de sacrifício, de rendição. Eu não sei que área da sua vida que precisa de restauração. A maneira como você se vê, a maneira como você vê os outros, sua vida familiar. Mas você sabe, nesse tempo aí, que você fechou os seus olhos, o Espírito Santo trouxe alguma coisa ao seu coração. E hoje é o primeiro dia do congresso. E Ele tem muito a fazer. Nós não estamos reunidos aqui para ver pessoas. Nós estamos reunidos porque nós precisamos de receber algo do alto que eu não tenho para te dar, a Gisele não tem para te dar. Que só Ele pode te dar. Que só Ele pode fazer em você. Mas Ele é um cavalheiro. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Ele não violenta. Ele não põe porta abaixo. Ele bate. E nessa noite Ele está batendo. Porque Ele quer entrar e restaurar o que precisa ser restaurado. Ele quer libertar os seus pensamentos da intoxicação desse tempo doente que a gente está vivendo nele. Às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que a gente vê todos os dias, que a gente acha que é normal. A gente se acostuma com a impiedade, com a maldade. Ou a gente se acostuma com a infelicidade, pensa assim: casamento é isso mesmo aí, Filho pequeno, é isso mesmo aí, Filho adolescente, é isso aí, vida de solteira, vida na casa dos meus pais, é isso aí, Não, não é isso aí, não. Sim, na vida nós teremos aflições, sim. Mas a vida abundante que Jesus veio conquistar, a gente começa a viver ela aqui.
Não é só no porvir, não. Sim, aqui a gente se nega a nós mesmos, e a gente levanta, e a gente cai, e a gente levanta, e a gente tropeça, e a gente aprende. Mas Deus está trabalhando em nós, para a plenitude dele em nós alcançar outros. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus, é libertação, é saúde, é plenitude. E não é só para curar você, não, é para curar a sua casa e transbordar para a casa do vizinho. Deus quer nos levantar como tochas acesas. Mas como nós seremos levantados como tochas acesas se a nossa vida está em cinzas? Ele restaura e Ele levanta. E Ele quer atingir outros através da cura que Ele vai fazer na sua vida. Eu não fiquei presa no abuso. Eu não fiquei presa naquilo que me fizeram. Mas um dia eu tive que me render e falar: Senhor, eu não aguento mais ser essa pessoa ferida. Eu não aguento mais ser essa mulher invejosa. Eu não aguento mais ser essa pessoa rixosa, com a língua dura. Faz uma obra em mim, Senhor, além da religião. Porque eu já estou há anos dentro da sua casa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. E eu não quero mais ser essa pessoa. Eu fiz a reforma em mim pela religião, Deus, mas a minha reforma não é suficiente, eu preciso da sua. E Deus começou a me transformar, mas começou com um passo de rendição, de confessar que eu não podia sem Ele, e de me abrir para deixar Ele mexer. E eu vou confessar para vocês, doeu e doeu muito. Porque Deus teve que derrubar tudo que o meu ego tinha estabelecido. E isso dói. Mas se eu precisasse de passar por tudo de novo, eu passaria. Porque hoje eu vejo a vida com outros olhos. Meu casamento virou outro. Meu relacionamento com Deus virou outro. E Deus tem curado a minha vida dia após dia, até ser dia perfeito. É de fé em fé e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. Mas eu sei onde eu recebo socorro na minha tribulação. Eu sei qual é a fonte que me sacia no dia do meu fracasso, porque eu também fracasso. Eu sei onde eu me fortaleço quando o diabo quer me derrubar. Eu sei em quem eu tenho crido. A rendição é que abre esse caminho no relacionamento.